Fala, guerreiro, guerreira. Bom dia. Dando sequência ao nosso projeto Questão de Prova, hoje eu vou estar trazendo uma questão para vocês do ano de 2013. Vocês podem estar pensando assim, pô, Diego, mas uma questão de 11 anos atrás, será que ela está atualizada? Sim, porque não houve alteração na lei, tá? Foi uma questão da banca CESP para o cargo de, então, na época, agente penitenciário, hoje, Polícia Penal ou policial penal, tá? E o órgão foi o DEPEN. Vem comigo. No enunciado, a banca trouxe um texto e pediu para a gente, como é o padrão da banca CESP, assinalar certo ou errado. O texto ela falou o seguinte: Joaquim, agente penitenciário federal, foi condenado definitivamente. Então, não cabe aqui mais. Ele já teve uma sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso. Há uma pena de 3 anos de reclusão. Lembrando que na pena de reclusão eu tenho 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto, por crime disposto na Lei 9.455. Lei 9.455/97, ele está se referindo à lei de tortura. Nos termos da referida lei, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de... Aqui a banca ela nem falou qual lei. Geralmente as bancas elas falam, elas dizem o número da lei e afirmam aqui a lei, aqui aquele número, né? 9.455, lei de tortura. 13.964, pacote anticrime. 13.869, abuso de autoridade. Aqui o CESP ele nem falou. Ele só deu lei número 9.455 e pediu para você falar certo ou errado, tá? Então, por isso que às vezes é bom a gente não precisa decorar tudo, mas o máximo que você puder absorver, né, e decorar também, e estudar, né, porque aí fica de uma forma mais leve, vai te ajudar, tá? Então aqui ele falou que nos termos da referida lei 9.455, Joaquim ficará impedido de exercer a referida função pelo prazo de 6 anos. Certo ou errado? O candidato, né, ele vai pensar o seguinte: pô, o cara foi condenado a 3 anos e ele vai ficar sem poder exercer um cargo perante a administração pública por 6 anos. Né? O candidato que está preparado, que estudou, ele vai marcar certo, porque a condenação pelo crime de tortura, o condenado fica pelo dobro do prazo da pena aplicada, impossibilitado de prestar concurso, né, de fazer parte da administração pública. O candidato ali que não se preparou, ele vai marcar errado, porque ele vai pensar o seguinte: se a condenação dele foi a 3 anos, a pena dele não pode ser de 6 anos, que ele não pode fazer parte da administração pública. O nosso gabarito nessa questão, a questão está certa. Por quê? Lá na Lei 9.455, que é a lei de tortura, artigo 1º, parágrafo 5º, diz o seguinte: a condenação acarretará a perda do cargo. Então aqui, a lei de tortura, você ser condenado por tortura, a perda do cargo é um efeito que automático, tá, da sentença. Cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro. As bancas costumam colocar pelo triplo, mas é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele foi condenado a uma pena de 3 anos, logo, por 6 anos, ele não pode fazer parte da administração pública. Guerreiro, guerreira, espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Forte abraço!